Como você quer viver os seus últimos anos de vida? Essa é a pergunta que nós queremos refletir. Eu digo para vocês que essa pergunta tem o mesmo peso e o mesmo significado para todas as pessoas de todas as idades. Porque você pode estar vivendo agora os seus últimos anos de vida. Ou quem sabe os seus últimos dias de vida. Como é que você quer vivê-los? Dificilmente alguém pensou em passar os últimos dias de vida reconstruindo aquilo que foi destruído pelas enchentes. Ninguém pensou em passar os últimos momentos em cima de um telhado esperando vir alguém socorrer. Ninguém pensou em ser levado por uma enchente ou ser soterrado. Não pensa isso. Mas como é que você quer viver os seus últimos anos de vida? Essa semana eu ouvi uma notícia de uma mulher que havia comprado um iPhone, mais ou menos uns R$4.000, e em pouco tempo de uso ela percebeu que o seu iPhone ele era falso. Todas as peças de dentro eram falsificadas e obviamente não funcionava de acordo. Somente a capa parecia ser a capa original, a capa do próprio celular. Depois de um tempão juntando dinheiro, comprou o celular dos sonhos dela, que virou uma grande frustração. E quando eu li o texto de 1 João, capítulo 5, eu logo lembrei desse episódio aí do falsos iPhone, porque eles têm assim, alguns pontos em comum. O apóstolo João, ele escreveu a carta combatendo os falsos pregadores que estavam ensinando doutrinas que destruíam a fé das pessoas e trazia para elas muita frustração, porque confiavam em algo que não tinha verdadeiro valor. E é aqui que entra a reflexão quanto à pergunta. Como é que você quer viver os seus últimos anos de vida? É uma pergunta bastante séria. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que a gente leu na Nova Almeida atualizada, vocês vão ver agora por quê. Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, observem agora, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é gerado. Eu fiz um destaque aí, porque 3 vezes o verbo nascer aparece. Com designações diferentes, até um deles aí é gerou, mas todas vindas da mesma palavra grega, genau. Todas as 3. Num versículo, o apóstolo João fala 3 vezes essa mesma palavra. E esse nascer, obviamente, tem a ver com o batismo, que marca a nossa nova vida, a nossa união também com Cristo, mediante a fé que é criada. Então, quem é nascido ama aquele que o gerou e ama aqueles de quem ele gerou. Mas de quem que ele está falando aqui? Vejam aí no texto. De todo aquele que crê. Que crê no quê? Crê em quê? Ele é bem específico. Que Jesus é o Cristo. Lembrando que a palavra Cristo é a mesma palavra correspondente a Messias do texto hebraico do Antigo Testamento. Messiá em grego é Cristo, o ungido, o escolhido, o Salvador prometido e enviado por Deus. Eu não sei onde é que aquele iPhone falso foi fabricado, mas aquele que é fabricado, ou melhor, aquele que é nascido de Deus, este crê. Este crê. E esse crer, essa palavra crer, significa apegar-se inteiramente a Cristo Jesus como Salvador. Veja que não é uma fé aleatória. Ah, eu creio. Tem uma fé específica, apontando para Jesus Cristo. Então, meus amados, prestem atenção aqui. A primeira característica do cristão genuinamente nascido de Deus, ela é invisível. Essa característica ela é invisível. Crer. Ter fé, crer, a rigor, fé não se vê. A rigor, fé não se vê. Mas ela existe.
Aí alguém pode dizer assim, bom, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu acredito em Jesus Cristo. Inclusive, eu apresento uma prova, aqui, a certidão do meu batismo. Eu fui batizado. E aí que vem a segunda característica do cristão, aquele cristão que é genuinamente nascido de Deus. E essa segunda característica também é invisível. O amor. O amor é invisível. Aqui dentro. Certo? A palavra aqui no texto é a palavra agapau, que refere-se ao amor de Deus, que é colocado nos nossos corações e reafirmado ou confirmado todos os dias dessa nova vida a partir do batismo. Por isso o Salmo 98 diz, cantem um cântico novo. Meus amados, tanto a fé quanto o amor, necessariamente você não vê logo de cara. Por isso que eu disse que elas são características invisíveis. Mas vocês vão concordar comigo agora. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Quem tem essa fé e esse amor produzidos por Deus, é uma invenção humana, produzido por Deus, essa pessoa não os guardará como sentimentos invisíveis. Certo? Não vai guardar como sentimentos invisíveis, mas vai torná-los visíveis e práticos. Concorda comigo ou não? Eu acho que isso aí é óbvio. Mas antes de ser óbvio, nós temos que ver se para Deus é óbvio. E aí a gente vai ver que aqui que essas duas características, fé e amor, juntam-se à terceira característica daquele que é genuinamente nascido de Deus. Obediência. Obediência. Ixi. Complicado, né? Mas vamos lá. É o que diz em 1 João 5,2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui não aparece a palavra obediência, mas a palavra grega que é poiomen, que pode ser traduzida por praticar, então aquele que pratica os seus mandamentos, ou também obedecer. E é interessante que se você olhar no versículo 3, logo na sequência, acabei não colocando aqui, mas tem também um desdobramento na palavra guardar, que é a palavra teromen. Tanto obedecer quanto guardar tem implicações práticas, ações práticas na vida diária e contínua, sem parar. E por que é importante eu dizer isso para vocês? Não precisam guardar as palavras em grego. É porque, se não for assim, a obediência também será apenas uma falsa sensação, assim como a fé e o amor. Você acha que tem, você sente que tem, mas é apenas uma sensação. Não passa disso. E aí nós temos que vir para a prática. Como você quer viver os seus últimos anos de vida? Você quer viver apenas com uma sensação de amor, de que você crê, que você ama e você pratica os mandamentos de Deus? Apenas sensação? É isso? É assim que você quer viver os seus últimos anos de vida? Meus amados, aqui é o que eu chamei de superficialidade cristã atual. E assim, não adianta nós falar das outras pessoas, nós temos que falar de nós. Fazer uma autoavaliação de nós, cristãos. E aí uma percepção que Deus foi me dando, eu confesso que ao final dessa mensagem, se você disser assim, eu não entendi direito a mensagem do pastor, somos 2, ou somos 3, ou sei lá, eu ainda quero ver como é que Deus vai trabalhar isso na minha vida. Por isso presta bastante atenção. Sabe? Porque cristãos estudam, pregam, falam e ensinam, mas não praticam. Não colocam em prática. E olha que fazem mega eventos. E depois que eles percebem que aquilo não passa de uma sensação, eles questionam e acabam abandonando Deus totalmente frustrados, porque essas sensações são vazias. Onde é que está Deus? Eu confiei, Deus. Os amados, vamos ver novamente o 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, está falando de Deus, ama também o que dele é nascido. Vocês perceberam que aqui nesse versículo também crer e amar andam juntos? Mas também de forma visível. Gente, é mais do que sensação, de forma visível. Eu tenho certeza que você sabe e você crê que Deus amou você e eu lá na cruz. Com a morte de Cristo na cruz. Tenho certeza que você sabe disso. Você crê nisso. E isso ele fez para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Gente, o que ficou para trás, ficou. Vai seguir para frente. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Vocês conseguem perceber que esse amor, ele é concreto, real e traz benefícios para quem o recebe? Está vendo que não é apenas uma abstração da cabeça do ser humano ou da cabeça de Deus, do coração de Deus? Realmente ele nos amou e tem benefícios. Para a gente entender ainda mais isso aqui, vejam ou ouçam 1 João 5,20. A gente não chegou nele. Versículo 20. Que fala a respeito dessa fé e amor visíveis. Olha só, ele diz assim, ó. Se alguém diz, pode ser qualquer um de nós, né? Eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E aí eu vou dizer para vocês, aí o bicho pega. Aqui o bicho pega porque está falando de relacionamentos. Está falando de pregação. Está falando de ensino. Não de coisa vazia, mas colocada em prática. Não adianta falar dos outros, temos que falar de nós mesmos. Igrejas cristãs, evangélicas, estão cheias de pessoas que exaltam a fé, o amor em palavras, mas não passa disso. Não passa disso. E sabe por quê? Porque as pessoas, os cristãos, só pensam em si mesmas. Pensam num Deus só para elas. Quando falam em bênção, em amor, é só para elas. Prosperidade, só para elas. Só para elas. Não é o Deus triuno. Esse não é o Deus triuno que estão crendo. Mas exaltam, e falam, e pregam, e ensinam. O amor a Deus aqui, meus amados, é tão vazio como a prática vazia do amor ao próximo. E quem que é esse próximo? Quem se odeia, ou quem é indiferente, independente do que está acontecendo, não estou nem aí. O importante é eu, o meu, aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero, os meus sonhos, a minha posição, a minha vontade, assim na terra como no céu. Isso é amor vazio. Não é isso que Deus está colocando aqui. Isso mostra que no coração a fé e o crer são vazios. Eu desculpo ter que dizer isso para vocês, mas é o que Deus trouxe. Quem age assim tem que questionar a sua fé. E aí eu volto a dizer, aí que o bicho pega. Atira a primeira pedra quem nunca passou por situação assim. Você não quer viver os seus últimos anos de vida assim, né? Você não quer. Porque pessoas assim, elas acabam sendo cínicas com a vida. E com a vida do próximo. Cinismo puro. As pessoas se tornam amargas, ríspidas. E qualquer coisa é motivo para vingança. Para brigar. Para puxar o tapete um do outro. Porque o outro está ocupando o lugar que eu quero. Está recebendo aquilo que é meu por direito. E eu chamo ele paz, irmão. O apóstolo João vai dizer no versículo 2, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. 2 pontos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou obedecemos aos seus mandamentos. E vocês sabem que o resumo de toda a lei de Deus, todos os mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que Jesus, verdadeiramente Deus, se fez verdadeiramente homem para
demonstrar o amor a Deus e o amor ao próximo. E nós também precisamos viver esse amor duplo, nesse sentido. É o mesmo amor, mas de forma dupla. Sabe, meus irmãos e irmãs, o que me impede de amar o próximo é a mesma coisa que me impede ou atrapalha de amar a Deus, de eu amar a Deus. É incredulidade. É um coração verdadeiramente incrédulo, é descrença. Porque se eu amo a Deus que eu não vejo, mas não amo o meu irmão a quem vejo, tem algum problema da minha fé. Isso é incredulidade, isso é descrença. E se eu não creio, é porque eu não sou nascido de Deus e, consequentemente, quem não é nascido de Deus não vai receber por herança a vida eterna. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou dizer a vocês que me doeu na alma quando eu estudava esse texto e tentava entender o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse amor a Deus e ao próximo, ele comprova a existência da fé ou a inexistência da fé salvadora. Porque elas são características reais. Não, meu gente, amor e prática não são características sentimentais. São características reais e práticas. Eu vou dizer para vocês assim que me passou uma canseira quando eu lembrei disso, porque realmente, acho que você sabe, é cansativo ficar ouvindo e vendo discursos de fé e amor, vamos lá, porque nós nos amamos, porque nós somos igreja de Cristo, porque nós amamos e porque nos amamos, mas esse tipo de cristão está falando em amor, mas ignora a cruz de Cristo, a obra redentora de Cristo, quando ele morreu na cruz, e a obediência à fé em amor aos irmãos, que nós vemos passando necessidade, precisando do meu perdão, precisando do meu ato de amor, da minha ajuda. Gente, assim, vocês têm que levar para casa e continuar meditando nesse texto, nessa mensagem, para ver o que Deus fala para cada um de nós. Mas é a palavra que Deus trouxe no meu coração, trago para vocês. Irmãos precisam de irmãos. Irmãos não precisam de irmãos inimigos. E sabe por que eu digo isso? Porque os genuinamente nascidos de Deus vieram da Páscoa. Há poucos dias. A gente celebrou a Páscoa. Viemos da Páscoa, onde o Cristo ressurreto nos deu o perdão de verdade. Não foi 1%, 2% ou dízimo. Jesus não deu o dízimo do perdão para vocês e para mim. Jesus não deu uma partezinha do amor para vocês e para mim. Ele não deu uma parte da paz, ele soprou e disse: a paz esteja com vocês. E a gente quer reduzir. Você eu amo, você eu não amo. Você eu amo, sabe? Bem me quer, mal, sabe? Quando Jesus fez tudo isso, ele ainda enviou os discípulos, lá em João 15, 16, versículo que a gente leu antes. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus. Pelo contrário, fui eu que os escolhi e os enviei. É o envio de Jesus para quê? Olha o objetivo. Para que vão, não fiquem parados, para que vão e deem fruto. E que esse fruto não se perca. Gente, isso é ato de amor, de fé, na prática, concreto. Eu vou dizer para vocês que os grandes tormentos da vida, aquilo que a gente fica mais pé da vida, aquilo que a gente quer matar todo mundo de raiva, ou de preocupação, ou de pressa, os grandes tormentos da vida não estão relacionados ao meu mundo particular. Lembra o que eu falei semana passada? Não foi semana passada, semana retrasada. Eu não sou o centro do universo, mesmo tendo a fé no Senhor do universo. Eu não sou o centro do universo. Não é o meu mundo particular. Meu mundo cínico, meu mundo azedo, meu mundo sem fé, sem amor, sem obediência. Não é assim que você quer viver os seus últimos dias de vida, ou quer? Mas é possível, gente, é possível causar uma tormenta
de fé em Cristo que inunda de amor quem realmente precisa. Conforme a explicação do 5º mandamento. Olha só o que Deus me trouxe. Não matarás, né? O significado aí, ó. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, aí vem lá o aspecto negativo, né? Não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Eu não matei ninguém, não feri ninguém. Mas não é só isso. Tem mais. Mas, aí vem o lado positivo, o aspecto positivo. Devemos ajudar-lhe e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Até isso Deus me fez lembrar. Por isso eu pergunto, como é que você quer viver os seus últimos anos de vida? Juntando sentimentos abstratos e que são doloridos, mas sentimentos especialmente aqueles que são chamados de fé e amor, porque você crê e você ama, mas são apenas sentimentos? Juntando isso? Ou quem sabe você quer aproveitar os seus últimos anos de vida com doses reais de amor e de fé ao próximo? O que você acha? Como é que você quer viver os seus últimos anos de vida? Sabe que Jesus respondeu essa pergunta de forma real e prática, amorosa, quando ele veio anunciando o reino de Deus entre nós. Quando ele viveu chamando pessoas ao arrependimento e ao perdão. Se eu fosse Jesus, eu ia matar uns quantos a pedrada, porque estavam pecando. Não, ele perdoou. Ele perdoou. Está entendendo? Assim que Jesus agiu. Jesus viveu e morreu por você. Jesus viveu, ele veio, viveu, fez tudo e morreu por você. Por você. Pode se bater no peito e dizer, foi por mim. Em seus últimos dias, o unigênito Filho, nascido de Deus desde a eternidade, foi o nosso verdadeiro irmão. O pastor me emociona dizer isso. Ele foi o nosso verdadeiro irmão. Ele foi o nosso verdadeiro próximo. Até a cruz. Ele nos tratou com amor real. Ele nos tratou com amor real. O cristão não apenas parece, mas ele é sim nascido de Deus. Não só na capa exterior como aquele celular, aquele iPhone. A fé e o amor recebidos de Deus nos faz sim praticar os mandamentos para que os nossos dias, ou os nossos últimos dias, os últimos anos, sejam conforme Deus quer. E mais, para que os dias dos outros sejam de amor, fé, perdão, vida, salvação. Quando você ora por uma pessoa, não apenas ore, pratique, demonstre amor. Mas faça alguma coisa. Sabe por quê? Porque em Cristo, em pessoas sim, tem, infelizmente tem, mas em Cristo não há frustração, porque Deus é amor. E você vai encontrar muitas pessoas em cima dos seus telhados, esperando você para socorrê-los. E você é um socorrido de Deus, desde a cruz de Jesus, por você e por mim. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.